Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem direito. As adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me tua divina vontade, vem divina vontade, nessa ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante a minha vida. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Vamos meditar o livro do céu, volume 29, trecho 1, do dia 13 de fevereiro de 1931. O tema: quem vive no querer divino, vive no centro de sua luz. Ao contrário, quem não vive nele, vive na circunferência de sua luz. Como Deus encontra seu apoio? A criação é muda. A criação é criação falante. A criação é muda. A criatura é criação falante. O eco de Deus na criatura. Deus, com manifestar as verdades, sai do repouso e continua seu trabalho. Luísa falando: minha vida, docíssimo Jesus meu, venha em minha ajuda, não me abandone, com a potência de seu santíssimo querer. Investe minha pobre alma e tire-me tudo que me perturba e me tortura. Ah, faz surgir em mim um novo sol de paz e de amor. De outra maneira, não sinto forças de continuar a fazer o sacrifício de escrever. Treme-me a mão e a pena não corre sobre o papel. Meu amor, se tu não me ajudas, se não removeres de mim a tua justiça, que justamente me abate no estado doloroso em que me encontro, sinto-me impossibilitada de escrever, nem sequer uma palavra. Por isso, ajuda-me. E eu me esforçarei por quanto possa obedecer a quem me ordena. Escrever tudo que tu me tens dito sob tua santíssima vontade. E como são coisas passadas, farei uma pequena resenha de cada coisa que corresponde à tua divina vontade. Então, aqui a Luísa, ela está pedindo para Jesus, né? Que venha em ajuda e socorro dela, né? Que não abandone ela com a potência do seu santíssimo querer. Que ele pede para Jesus que investe a alma dela e tira dela tudo que está perturbando ela e torturando ela. E que faça surgir na alma dela um novo sol de paz e de amor. Porque ela não encontra forças para continuar a fazer o sacrifício de escrever. A mão dela treme e a pena não corre sobre o papel. Então ela pede para Jesus que venha ajudar ela. Fala para Jesus: se não removeres de mim a tua justiça, que justamente me abate no estado doloroso em que me encontro, ela sente possibilidade de escrever, nem sequer uma linha, uma palavra. Por isso ela pede para Jesus que ajude ela, que ela vai se esforçar por quanto ela possa em obedecer tudo que ele ordena de escrever. Mas que ela precisa da ajuda dele, né? Sobre a tua vontade. Como são coisas passadas, farei uma pequena resenha de cada coisa que corresponde à tua divina vontade. Ela fala aqui, né? Sentindo oprimida, né?
e cheia de amargura intensa, Jesus veio, né, fazendo-se ver, segurou ela em seus braços e disse a ela: minha filha, coragem, pensa que um querer divino reina em ti e que é a fonte de felicidade e de alegria contínua. Vou para ela, que é para ela lembrar que a divina vontade reina nela e que ela é a fonte da felicidade e de alegria contínua. Mas que as tuas amarguras e opressões é que forma nuvens em torno do sol da divina vontade. Então fala para ela, toda a sua tristeza, sua amargura vai formar nuvens em torno do sol da divina vontade que reina em você, as quais impede que seus raios brilhem em todo o seu ser. E que, querendo fazer-te feliz, se sente rejeitar por suas amarguras. As amarguras dela rejeita toda a felicidade que a divina vontade quer fornecer à alma dela. A felicidade que quer dar-te, apesar de que tens a um sol divino à tua disposição. Ela tem um sol divino, que é a divina vontade à disposição dela. Mas em virtude de tuas amarguras, tu sente uma chuva que te oprime, que enche até a borda da tua alma. Então, essa tristeza, essa dor que ela está sentindo, forma nuvens em torno desse sol da divina vontade. Aí Jesus diz aqui, tu deves saber que quem vive em minha vontade vive no centro da esfera do sol divino. Olha que maravilha, quem vive na divina vontade vive no centro da esfera do sol divino. O que é esse sol divino? É a divina vontade. E pode dizer, o sol é todo meu. Em troca, quem não vive nela, vive na circunferência da luz do sol divino. Então, quem não vive na divina vontade, vive só nessa circunferência do sol divino, que expande por toda parte. Porque o meu querer não pode, com a sua imensidão, negar-se a ninguém. Quem quer negar-se encontra como o sol que está obrigado a dar luz a todos, ainda que nem todos a quisessem. E por que isso? Então, Jesus está dizendo aqui, igual o sol. O sol brilha para todos, não é? Bons pelos maus, para os que merecem, para os que não merecem, para os que querem o sol, para aqueles que não querem o sol. O sol brilha para todos, certo? Assim é a divina vontade. A divina vontade, quem vive no centro da divina vontade é só quem vive na divina vontade. Agora, quem não vive na divina vontade, vive na circunferência desse sol. Então, ela recebe os efeitos desse sol. Jesus quer dizer isso, porque a divina vontade não nega nada a ninguém. Só não vive nela quem não quer. Só não faz parte dessa divina vontade quem não quer. Mas todos recebem, né? Porque todos nós recebemos a vida. A vida é na divina vontade. Todos nós temos ela dentro de nós. É ela que nos dá a vida. Aí. Por toda parte. Porque o meu querer não pode, com a sua imensidão, negar-se a ninguém. Nem quer negar-se. Então, encontra-se como o sol que está obrigado a dar luz a todos. Ainda que nem todos a quisessem. E por que isso? Somente porque ele é luz. E a natureza da luz é dar-se a todos. E quem não a quer e quem a quer. Quem quer essa luz e quem não quer. Ela dá a todos. Mas que grande diferença há entre quem vive no centro do meu sol divino e entre quem vive na sua circunferência. A primeira possui as propriedades da luz e todos os seus bens que são infinitos. Então, quem vive na divina vontade possui todas as propriedades, né? E todos os bens que são infinitos. E a luz a tem defendida de todos os males. Assim que o pecado não pode ter vida nessa luz. E se surgem amarguras, são como nuvens que não pode ter vida contínua. Basta um pequeno ventinho de minha vontade para pôr em fuga as nuvens mais densas.
E a alma se encontra submersa no centro do sol que possui. Então, é igual aconteceu, né? Agora, né? Esses dias, né? Quanta coisa, né? Na minha cabeça, né? Quanta contratempo, quanta coisa passei, né? Esses dias todos, né? Mas eu sempre mantive minha fé em Deus. Não é verdade? Eu tive sempre minha fé. Ser certeza que Deus estava no comando da minha vida. Em tudo. Tudo Deus está no comando. E se Deus permitiu, tudo isso que está acontecendo, Ele ia me amparar. Jamais duvidei do poder de Deus, do amor de Deus na minha vida, certo? E que Deus está no comando da minha vida. Confiei a todo momento, nunca deixei de confiar na mão de Deus na minha vida. Então aqui fala, basta um pequeno ventinho de minha vontade para pôr em fuga as nuvens mais densas. E a alma se encontra submersa no centro do sol que possui. Muito mais porque as amarguras de quem vive em meu querer são sempre por minha causa. E eu posso dizer que estou amargurado junto contigo. E se te vejo chorar, choro junto contigo, porque minha vontade me faz inseparável de quem vive nela. E sinto suas penas mais que fossem minhas. Olha o que Jesus está dizendo, beleza, né? Que Jesus, né, quando a criatura vive na divina vontade, então tudo que a criatura sofre, Jesus sofre junto com ela. Tudo que, se ela chora, Jesus chora junto com ela. As dores da filha da divina vontade são as mesmas dores de Jesus. Então, Jesus a tem junto de si. Ela é inseparável dela. É mais, minha mesma vontade que reside na alma chama a minha humanidade em quem sofre, para fazê-la repetir sua vida vivente sobre a terra. E prodígio divino que acontece. As novas correntes que se abrem entre céu e terra, pela nova vida de penas que Jesus tem em sua criatura. E meu coração, enquanto é humano, é divino, possui as mais doces ternuras. São tais e tantos os atrativos e potentes ternuras de meu coração, que, quando vejo sofrer quem me ama, meu amor terníssimo derrete meu coração, e tudo derrama sobre as penas e sobre o coração de minha criatura amada. Olha aqui, Jesus dizendo, né? Então, o coração de Jesus, como diz o outro, se derrete diante da dor e do sofrimento de uma filha da divina vontade. Jesus sofre junto com ela, né? Está ali junto com ela, sofrendo tudo que ela sofre. Por isso estou contigo, no sofrer, e faço 2 ofícios, de ator de penas e de espectador, para me gozar dos frutos de minhas penas, que nela vou desenvolvendo. Por isso, para quem vive em minha divina vontade, sou sol e centro de sua vida, assim que somos inseparáveis. Então, para quem vive na divina vontade, Jesus é o sol, é o centro ela é o centro, é o centro de sua vida, né? São inseparáveis. Jesus está sempre junto. E Jesus se faz, ele fala aqui, né? De ator e de espectador. Quer dizer, que ele sofre junto com a criatura e está ali também vendo todo o sofrimento dela, sentindo todo o sofrimento dela. Ali. Aqui. Eu sinto sua vida palpitante em mim. E ela sente minha vida palpitante no fundo de sua alma. Então, Jesus sente a vida da criatura nele e a criatura sente a vida de Jesus nela. Em troca, para quem vive na circunferência da luz, que o sol de minha vontade expande por toda parte, não é dona da luz, porque se diz verdadeira dona quando um bem reside em si mesmo. E o bem de dentro nenhum pode ser tirado. E o bem de dentro nenhum pode ser tirado. Nem em vida, nem depois de morte. Pelo contrário, o bem de fora está sujeito a perigo. Não tem poder de tê-lo seguro e a alma sofre debilidade, constância, paixões que atormentam e chega a sentir-se como distante de seu Criador.
Por isso, sempre minha vontade te quero para fazer-te continuar minha vida sobre a terra. Aí Jesus disse que para quem vive na circunferência, né? Vive fora desse sol da divina vontade, né? Não é dona da luz, porque o bem não reside dentro dela, né? O bem, esse sol da divina vontade não reside dentro dela. Então, de dentro, nenhum pode ser tirado. Quem possui esse sol, ninguém pode tirar esse sol dentro dele. Mas para quem não possui, para quem vive fora desse sol, né? Ele está sujeito a perigos, né? Que pode tê-lo, que não deixa ele seguro. Ele sofre muita inconstância, muitas paixões, né, debilidade, que chega até a sentir-se distante, às vezes, de Deus. Por isso, Jesus disse para a Luísa, que eu te quero sempre fazer-te continuar minha vida sobre a terra. Então, por isso, em minha divina vontade, eu te quero, falou para a Luísa, para fazer-te continuar minha vida sobre a terra. Então, a Luísa é a vida de Jesus sobre a terra. Depois, Luísa falando, continuava meus pequenos atos de adoração. Ela dizendo, de louvor, de bênçãos no fiat divino a meu Criador. E conforme fazia meus atos, assim o querer divino se estendia por onde se encontrava a divina vontade. Que não há ponto onde não se encontra. E meu sempre amado Jesus adicionou. Então, enquanto ela fazia seus atos de adoração, de louvor, né, de amor no fiat divino, né, Jesus, conforme ela fazia os atos dela, todos na divina vontade, Jesus estendia esses atos por onde se encontrava a divina vontade. E aonde que não encontra a divina vontade? Em todos os lugares existe a divina vontade, no céu e na terra. Tudo que você vê, tudo que existe, tudo que Deus criou, existe a divina vontade. Então, os atos da Luísa, que eram todos feitos na divina vontade, né, se estendia por onde a divina vontade estivesse. Então, todos recebiam esses atos dela feitos na divina vontade. Aí Jesus está falando, filha queridíssima de minha vontade, tu deves saber que o meu querer não sabe fazer a meias, mas completo. Então, a divina vontade não faz ato pela metade, mas só completo. Com tal plenitude que pode dizer, onde está a minha vontade, está o meu ato. E nossa divindade, vendo em nossa vontade divina, estendida, a adoração, o amor de sua criatura, encontra seu apoio e sua imensidão. Em qualquer ponto, quer apoiar-se. Então sentimos nossa adoração profunda, que a criatura nos colocou em nossa vontade. E nos apoiamos, repousamos e sentimos que onde quer que nos amam, e nos apoiamos em seu amor. E assim, de seus louvores se pensa. Então, aqui que Jesus está dizendo? Filha, que ele diz que da minha vontade, tu deves saber que meu querer não sabe fazer atos de meio. Os atos de Deus são todos completos, não existe ato pela metade. Então, onde está a divina vontade, está o ato. E nossa divindade, vendo que nossa vontade divina estendida, então, a divina vontade, vendo os atos da Luísa, estendida a adoração, o amor de sua criatura, encontra seu apoio em sua imensidão. Então, Deus, vendo os atos da Luísa em toda a criação, porque os atos dela se estende por toda a criação, então, sente a adoração dela. Então, sentimos nossa adoração profunda que a criatura nos colocou em nossa vontade. E Deus se apoia, e Deus se repousa nesses atos dela, feitos na divina vontade. Sentimos que onde quer que nos ama, nos apoiamos em seu amor. Aonde quer que ela derrama esses atos feitos na divina vontade, Deus se apoia, né? E sente o amor dela em toda a criação. E assim, de seus louvores e bênçãos.
Assim que a criatura, em nossa vontade, se torna nosso apoio e nosso repouso. E não há nada que mais nos agrade que encontrar nosso repouso em nossa criatura. Símbolo do repouso que tomamos depois de ter criado toda a criação. Então, Jesus quer dizer, né, que todo ato dela, né, dali da Luísa, feito na divina vontade, se estendia por toda a criação. E ali Deus encontra, né, o amor, a adoração, o louvor dela em cada coisa criada. E isso, né, é o símbolo, né, do repouso que Jesus tomou depois de ter criado toda a criação, porque no 7º dia Jesus descansou, né? Que foi o repouso dele, que ele descansou no 7º dia. E ali também, nos atos dela feitos na divina vontade, toda a criação, Deus também sente esse mesmo repouso. Agora dizendo, além disso, nossa divina vontade está por toda parte, e céu e terra e tudo estão cheios, até o topo dela. Assim que todos são véus que esconde, mas véu mudo, que em seu mutíssimo eloquentemente fala de seu Criador. E em seu mutíssimo eloquentemente fala de seu Criador. Não são eles, mas a minha própria vontade escondida nas coisas criadas. Fala por via de sinais, como se não tivesse palavra. Fala no sol por via de sinais de luz e calor. No vento, dando sinais penetrantes no ar. Então, aqui que Jesus está dizendo que a divina vontade, como ela está em toda parte, no céu e na terra, né? Todos estão cheios, né? Até o topo da divina vontade. Mas todos são véus mudos. Por quê? Porque a criação não fala. Mas Jesus pode ver através dos atos deles, que eles fazem. Por exemplo, da luz do sol. Jesus vê a divina vontade em toda o que a luz do sol proporciona sobre a terra, né? Do calor do sol que faz aquecer a terra, as pessoas, né? Que faz germinar as plantas, que faz dar cor, que faz dar o sabor. Então, os efeitos do sol, da luz do sol. Então, Deus vê a divina vontade, o sol fala através dos efeitos da sua luz. Então, Deus vê, é como se ali o sol estivesse falando de todo o amor que ele tem por Deus, né? Distribuindo todos os efeitos da divina vontade que existe nele em toda a terra. É isso que Jesus quer dizer. Aí ele fala aqui, a divina vontade está escondida nas coisas criadas, e fala por via de sinais, como se não tivesse palavra, porque não fala, o sol não fala. Então ele fala aqui, fala no sol por via de sinais de luz e calor. Do vento, dando sinais penetrantes e imperantes. No ar, dá sinais mudos ao formar-se respiro de todas as criaturas. Se o sol, o vento, o ar e todas as coisas criadas tivessem o bem da palavra, quer dizer, se falassem, quantas coisas diria o seu Criador? Em vez disso, quem é a obra falante do Ser Supremo? É a criatura. Nós, ao criá-la, amamos tanto que lhe demos o grande bem da palavra. E a nossa vontade se quis fazer palavra da criatura, que sair do muitíssimo das coisas criadas e formando o órgão da voz, nela formou a palavra para poder falar. Por isso a voz das criaturas é bel falante no qual minha vontade fala equantemente, sabiamente. E como a criatura não diz nem faz sempre a mesma coisa, como as coisas criadas, que não mudam jamais em ação, senão que estão sempre em seu posto, para fazer-se aquela mesma ação que Deus quer deles. Por isso, minha vontade manter a atitude contínua da multiplicidade dos modos que há na criatura. Então, o que Jesus fala, né? Que toda a criação é muda, não fala. Toda a criação, mesmo os bichos, os animais, né? Nada fala. Então, todos eles
Todos eles, né, não pode, por palavras, não são falantes, são mudos. Por palavras, eles não podem louvar a Deus. Mas o homem os fez quem? O homem, o único que pode, né, falar, né, que é o falante, o ser falante, que pode falar e dar toda honra, toda glória, todo louvor a Deus, né? Então, fala, ó, senão, Jesus dizendo aqui, que faz falante nas obras, nos passos, na mente, no coração das criaturas. Mas qual não é a nossa dor ao ver esta criação falante, que é o homem, servir-se do grande bem da palavra para nos ofender? Entendeu? O homem era para usar o dom da palavra que Deus deu a ele, para louvar a Deus, glorificar a Deus, dar toda a honra, toda a glória, todo louvor ao Criador, que dá tudo a ele, né? Mas o homem, em vez de usar a sua voz, né, para louvar a Deus, ele usa o quê? Para ofender a Deus. Para ofender. É o que Jesus está dizendo. O dom para ofender. O doador é para ofender o doador e impedir o grande prodígio que possa fazer de graças, de amor, de conhecimento divino, de santidade, e que possa fazer na obra falante da criatura. Então, Deus podia dar a ele, né, quantos conhecimentos divinos, quanta santidade, quantas maravilhas Deus poderia fazer na vida do homem, né, se o homem vivesse na divina vontade e usasse a sua palavra para louvar e glorificar o nome de Deus. Mas o homem usa da sua palavra para ofender ao seu Criador, ao seu doador. Mas para quem vive em minha vontade, são vozes que falam. E, quantas coisas lhe vou manifestando. Então, para quem vive na divina vontade, são vozes, né, que falam do amor de Deus. Quantas coisas lhe vou manifestando? Estão em movimento e atitude contínua. Gozo e plena liberdade de fazer e dizer coisas surpreendentes. E cumpro o prodígio de minha vontade falante, amante e obrante na criatura. Por isso, me dê plena liberdade e verá o que meu querer sabe fazer em você. Tá vendo? Então, Deus está dizendo, se nós dessemos plena liberdade para Deus agir na nossa vida, nós ia ver as maravilhas que Deus pode fazer através de nós. Depois eu estava pensando em tudo que meu doce Jesus me havia dito. E meu amado bem repetiu. Jesus dizendo, minha filha, a substância de nosso ser divino é uma imensidão de luz puríssima, que produz uma imensidão de amor. Esta luz possui todos os bens, todas as alegrias, felicidade interminável, belezas indescritíveis. Esta luz investe tudo, vê tudo, encerra tudo. Para ela não existe nem passado nem futuro, senão um ato só, sempre ato, que produz tal multiplicidade de efeitos de encher céu e terra. Agora, o que Jesus está dizendo aqui, né? Que a substância do ser divino é uma imensidão de luz puríssima, que produz uma imensidão de amor, de luz, e possui todos os bens, alegria, felicidade interminável, beleza indescritível. E essa luz investe tudo, vê tudo, encerra tudo. Então, essa substância do ser divino é a divina vontade, né? Que ela possui tudo, tudo em si, dentro dela. Então, para ela não existe passado e nem futuro, senão é um ato só, sempre presente, sempre ato, e que produz tal multiplicidade de efeitos de encher céu e terra. Agora, a imensidão de amor que produz essa nossa luz nos faz amar a nosso ser e a tudo que sai de nós, com tal amor de nos tornarmos verdadeiros e perfeitos amantes.
Por isso, não sabemos fazer outra coisa senão amar, dar amor e pedir amor. Olha que maravilha. Então, Deus falou que Deus, né, na sua infinita bondade, misericórdia e sua divina vontade, ele não sabe fazer outra coisa que senão amar, dar amor e pedir amor. Só isso que Deus quer de nós. Ele dá o amor e pede o nosso amor. É isso que ele quer. Para quem vive em nossa vontade, nossa luz e nosso amor fazem o eco na criatura. Tá vendo? Para quem vive em nossa vontade, nossa luz e nosso amor fazem eco na criatura. E a transformam em luz e amor. E qual não é nossa felicidade ao formar os tipos e modelos nossos, da obra de nossas mãos criadoras? Olha que maravilha. Então, a pessoa que vive na divina vontade, Deus transforma ela em luz e amor. E ainda dizendo, e qual não é nossa felicidade ao formar os tipos e modelos nossos da obra de nossas mãos criadoras. Ela é pura luz e amor. Por isso esteja atenta e faça que sua vida não esteja formada de outra coisa que de luz e de amor. E se quiser voltar contente a seu querido Jesus. Oh, meu Deus do céu. É maravilhoso demais, né? Tudo isso. A gente poder viver nessa vida na divina vontade, meu Deus. Como que é maravilhoso, né? Como eu desejo, Senhor. Como eu desejo. Então fazia quanto mais podia, que a Luísa falando, para me abandonar toda na divina vontade. E pensava nas tantas verdades que o bendito Jesus me tinha manifestado sobre o seu santo querer. Cada verdade abraçava o infinito e continha tanta luz de encher céu e terra. E eu sentia a força da luz e o peso do infinito, que me invadindo toda com o amor indescritível, me convidava a amá-las e fazê-las minhas para pô-las em prática. Olha que maravilha. Então, a Luísa falando, né? Que cada verdade, né, que Deus manifestava a ela, né? Que ela conhecia, que se manifestava ainda dela, então abraçava o infinito. Isso tudo continha tanta luz de encher céu e terra. E ela sentia a força dessa luz e o peso do infinito que invadindo a alma dela, né? Então ela sentiu um amor indescritível que convidava ela a amá-las e fazê-las minhas, né? Que ela fala, fazer delas, né? Para pô-las em prática. Mas enquanto minha mente se perdia em tanta luz, meu doce Jesus me disse. Jesus disse a Luísa, minha filha, o nosso trabalho para com a criatura começou com a criação. E o nosso trabalho está na palavra, porque contendo ela nossa força criadora, fala e cria, fala e forma as obras mais belas e maravilhosas. Então, Jesus está dizendo que a criação, tudo que Deus fez, começou o quê? Com a palavra, que Deus faça-se, fiat, faça-se. Deus não foi lá fazer o sol com as mãos dele, Deus não foi lá fazer a lua com a mão dele, não veio fazer nada com a mão dele. O que Deus fez? Deus falou, faça-se, fiat, e tudo criou. Então, tudo que existe na terra, toda a criação, é o fiat de Deus, é a palavra de Deus. É isso que Deus está dizendo. Tudo foi criado pelo fiat de Deus. Com efeito, com o trabalho de 6 fiat, com 6 fiat que pronunciamos, foi formada toda a grande máquina do universo, compreendido o homem que devia habitá-lo e ser o rei de todas as nossas obras.
Então, depois de ter ordenado tudo, nosso amor nos chamou ao repouso, mas o repouso não é cumprimento de trabalho. Então, Jesus está dizendo, né, que tudo que foi criado na natureza foi criado em 6 dias. No 6º dia, Deus criou o homem. Em 5 dias, né? Deus criou a natureza, tudo em 5 dias. No 6º, Deus criou o homem. E, por exemplo, quando Deus criou a natureza, ele só falou cada dia. Num dia ele falou, fiat, quer dizer, faça-se. E no primeiro dia foi criado tudo que Deus queria que fosse criado. No segundo dia, fiat, aí tudo foi criado. Então, Deus não precisou pôr a mão em nada para fazer. Só com a palavra dele, fiat, tudo foi criado. É isso que Deus quer explicar. E o homem também foi com um fiat. Né? O único que Deus pôs a mão, Claudete, para criar foi o homem. Que Deus fez um boneco de barro, a imagem dele, e ali Deus deu o sopro da vida dele, o espírito dele, no homem. Você entendeu? É ali. Então, depois de ter ordenado tudo, nosso amor nos chamou ao repouso. Mas o repouso não é cumprimento de trabalho, só significa um breve alto para voltar ao trabalho. Agora, quer saber quando retomamos ao nosso trabalho? Cada vez que manifestamos uma verdade, voltamos ao trabalho da criação. Assim que tudo que foi dito no Antigo Testamento foram outros tantos reinícios de trabalho. Então, Jesus está dizendo, né? Que cada vez que Deus... Aqui falando, né? Então, aqui Jesus está dizendo, né? Que o trabalho dele ainda não terminou. Cada vez que ele manifesta uma verdade, ele volta ao trabalho da criação. Assim que tudo que foi dito no Antigo Testamento foram outros tantos reinícios de trabalho de Deus. Então, aqui Jesus diz, minha vinda sobre a terra não foi outra coisa que retomar o trabalho do amor às criaturas. Então, a redenção foi outro trabalho de Jesus, que Jesus veio, né? Para retornar ao trabalho por amor das criaturas. Minha doutrina e tantas verdades ditas por minha boca apontava claramente para o meu intenso trabalho pelas criaturas. Então, tudo que Deus falou na terra quando ele esteve aqui, tudo que ele ensinou, tudo que ele falou, tudo isso foi o Jesus que retornava, né, ao trabalho dele, que não termina nunca, né? Está sempre retornando ao seu trabalho. Cada verdade que ele manifesta para nós, Jesus está retornando ao seu trabalho. Achei que lindo aqui que ele fala aqui. As verdades ditas por minha boca apontavam claramente para meu intenso trabalho pelas criaturas, sempre trabalhando por nós. Assim como na criação, o nosso ser divino repousou. Assim como a minha morte e ressurreição, quis repousar também, para dar tempo e fazer frutificar entre as criaturas o fruto do meu trabalho. Então, quando Deus fez a criação, Deus repousou no 7º dia. Depois, e assim com a minha morte e ressurreição, quando Jesus veio na redenção, com a sua morte e ressurreição, Jesus também quis repousar, para dar tempo e fazer frutificar entre as criaturas o fruto do seu trabalho. Então, tudo que Deus Jesus fez na criação, que ele, quando ele morreu, ressuscitou, que foi para o céu, esses 2000 anos, né, que se passou, Deus deu tempo para quê? Para que as pessoas, que tudo isso frutificasse, né? Que ele queria ver os frutos do trabalho dele. Mas é sempre repouso, não cumprimento de trabalho. Nosso trabalho até o fim do século será alternado de trabalho e repouso, de repouso e trabalho. Então, tudo que Deus faz na face da terra, tudo é o trabalho, depois vem o repouso. O que é repouso? Deus espera o fruto daquele trabalho que ele fez. Bem, então, filha boa, que longo trabalho devo fazer contigo, ao manifestar-te tantas verdades sobre minha divina vontade. E como a coisa que mais interessa a nosso Ser Supremo é fazê-la conhecer,
Então, o que mais interessa a Deus é fazer conhecer a divina vontade. Por isso, não poupei nada para um trabalho tão longo, para receber o meu trabalho e prepará-lo para as outras surpresas do trabalho da minha palavra criadora. Por isso, tende cuidado em conservar e não perder nada do trabalho da minha palavra, que contém um valor infinito e que basta para salvar e santificar o mundo inteiro. Olha que responsabilidade da Luísa, fala a verdade. Olha o que Jesus está dizendo para ela. Ó. Por isso, tente cuidado em conservar e não perder nada do trabalho da minha palavra. Quer dizer, tudo que Deus mandou escrever no livro do céu. Todas as verdades que Jesus foi escrito aqui nesse livro. Que contém um valor infinito. Quer dizer, esse livro contém um valor infinito. Que basta para salvar e santificar o mundo inteiro. Tá vendo? Esse livro da Divina Vontade. Que vai salvar e santificar o mundo inteiro. Tudo que Jesus escreveu aqui. Maravilhoso, né? Divina vontade, reina na minha vontade, fiat.